E aí, galera, nesse vídeo eu vou mostrar como nós vamos fazer um esquadro de calha modelo escadinha, calha ideal, um esquadro externo. Só que nós vamos usar uma calha dobrada, pronta. Então nós vamos fazer uma traçagem na chapa e aí depois nós vamos dobrar e vamos ver como vai ficar esse esquadro. Antes de começar, vou falar um pouco das ferramentas que nós vamos usar. Aqui nós temos um esquadro de encosto, tem uma caneta esferográfica, marca Bic, muito boa por sinal, um riscador. Eu tenho dois modelos de tesoura, mas se você tiver só um modelo de tesoura, legal, já dá. Eu tenho dois modelos aqui, mas pode ser que eu use só um. E eu tenho uma escala. Se você não tiver escala também, pode ser qualquer regra. E essa chapa aqui que já deixei na seguinte. Então eu cortei duas chapas totalmente esquadrejadas, já das medidas que eu vou usar. E vou falar também dessas medidas que eu vou usar e do modelo que nós vamos fazer. Eu fiz um desenho da calha moldura aqui numa folha 4 para nossa orientação. E essa calha é uma calha corte 30 centímetros ou 300 milímetros. Aqui eu vou trabalhar com as medidas em milímetros para facilitar a nossa traçagem. Então, por exemplo, nessa parte de cima aqui vai ser 15 milímetros, nessa linha aqui 7 milímetros, aqui 25 milímetros, aqui 25 milímetros, aqui 20 milímetros, aqui 25, aqui 20, o fundo da calha 100 milímetros, a parte traseira dela aqui 53 milímetros, para fazer uma conta redonda aqui, e o que sobrar na aba, nessa aba aqui. Então essa soma aqui vai dar aproximadamente os 300 milímetros, e o resto vai ficar na aba aqui, a aba um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Os ângulos também aqui nós vamos determinar na hora das dobras, mas vai ser próximo a 45 graus. Que nós vamos fazer esses ângulos aqui. Então agora eu vou passar essas medidas aqui para a chapa para podermos fazer a traçagem do esquadro. Então eu vou usar 300 milímetros, que é o comprimento da peça, e como a chapa tem largura de 300 milímetros, também aqui está com 300 milímetros. Então é uma chapa quadrada, 300 por 300. Então eu vou começar com a minha primeira medida. Eu vou usar a trena aqui e depois eu vou usar a escala. Então a primeira medida que eu tenho, eu vou considerar 10 milímetros aqui, então eu vou colocar, primeira medida, 7 milímetros, segunda medida, 15 milímetros, a terceira medida aqui vai ser 25 milímetros, que é essa daqui, depois mais 25 milímetros, que é esta daqui, depois 20 milímetros, mais 25 milímetros. Agora nós vamos fazer essa frentinha aqui embaixo, que seria 20 milímetros. Vamos para o fundo, que seria 100 milímetros. E agora a parte traseira da calha aqui, 53 milímetros. Então sobrou uma linha aqui para mim de aproximadamente 11, 12 milímetros. Feito desse lado aqui, vou passar a traçagem do outra extremidade da chapa. Com todas as marcações feitas, que eu usei uma caneta para riscar aqui na chapa, agora eu vou usar um riscador, e com esse riscador eu vou ligar este ponto A ao meu ponto B. Vou traçar uma reta, então. Ou melhor, várias retas. É muito importante que eu alinhe bem o riscador e a escala, ou a régua, ou o que você usar aí como régua. Então, fugir o risco. Se o risco fugir aqui, se o risco sair torto, se o risco sair um pouco fora, vai comprometer o resultado final da nossa peça, do nosso esquadro, no caso. Aqui a parte de 20 milímetros. Agora o fundo.
e a aba final. Pronto, já está tudo riscado as medidas, eu interliguei o ponto A com o ponto B, e todas as medidas conforme essas medidas que estão aqui no nosso desenho, no nosso pré-projeto aqui. Nós vamos fazer exatamente isso no outro pedaço de chapa. Para eu não ficar medindo novamente e usando a trena, eu vou transportar a marcação na chapa de baixo. Eu posicionei uma sobre a outra e vou transportar essa marcação, e assim eu ganho tempo. Existem outras maneiras de transportar essa marcação, mas eu vou mostrando as outras maneiras nos próximos vídeos. Então, aqui eu estou transportando, já fiz isso no ponto A, e agora eu estou fazendo isso no ponto B. E aí vamos lá. Ah, Fernando, eu não tenho uma escala igual essa para traçar. O que que você faz? Você pode usar a própria chapa para traçar como uma escala, uma regra. Então aqui eu posso pegar a chapa de cima e riscar a de baixo. Desde que essa face que eu esteja usando aqui, ela esteja reta, não esteja torta. Então, isso são algumas maneiras de você poder usar alguns recursos, ou melhor, seriam alguns recursos para você usar aí se você não tiver todas as ferramentas disponíveis. Estamos com as duas peças já traçadas, todas as nossas dobras da calha, ligado todo o ponto A ao ponto B, nas duas chapas. E agora que começa a parte legal, que nós vamos começar a desenvolver o esquadro para fora. Então, o esquadro para fora nada mais é do que a emenda dessas duas chapas, ligando ela pelo fundo e pela frente da calha. Então, eu vou ter que transportar um corte nessa parte aqui e um corte nessa parte aqui para podermos fazer essa emenda. Eu vou começar com a primeira parte. Na sequência, nós vamos começar a traçar o 45 graus da nossa cara. Como esse papel já está bem riscado, eu já deixei outro preparado aqui. Só que esse outro ele está em escala. Isso significa que as medidas que eu passei aqui usando é exatamente o tamanho da calha que vai ficar. É o tamanho real da peça que eu tracei. E qual é a importância de você ter o tamanho real? Porque nós precisamos encontrar algumas medidas para fazer o 45 graus. Eu vou desenhar qual medida que nós vamos encontrar aqui com a caneta azul, para a gente encontrar essas medidas e eu poder transportar essas medidas para a chapa. Então, uma medida muito importante é a abertura da calha. Então, eu vou pegar a parte traseira da calha aqui, vou fazer um risco aqui em azul, e a medida vai ser desse ponto até esse ponto aqui. Então, aqui, no meu caso, está dando 135 milímetros. Esta medida aqui. Qual outra medida é importante? Esta medida aqui, do meu fundo da calha até essa frente aqui. Nesse caso aqui, está dando 117 milímetros. Esta medida aqui. E aqui é a medida do fundo, que é a mesma medida, que seria meu 100 milímetros. Com essas três medidas, eu já consigo traçar agora o meu esquadro. A abertura, essa intermediária e o fundo da calha. Eu vou começar a traçar o esquadro dessa parte do fundo, então vou deixar uma parte paralela aqui, e aqui eu vou desenhar o meu esquadro. Na hora que eu desenhar aqui, vocês vão conseguir visualizar como vai ficar. Então, a parte paralela da calha eu vou deixar 100 milímetros. 100 milímetros. Então, eu vou pegar aqui 100 milímetros. Peguei uma trena, vou pegar o auxílio do esquadro aqui e vou traçar minha parte reta da calha. 100 milímetros. Pronto. Este ponto aqui é o meu primeiro ponto de partida, que seria este ponto aqui. Então, o primeiro ponto de partida seria os 100 milímetros do fundo da calha. Então, ele é o meu ponto de partida.
Eu vou pegar a partir dele e vou riscar mais 100 milímetros. 100 milímetros. Com o esquadro, eu acerto a face e faço mais um risco aqui de 100 milímetros, que é essa parte aqui. Eu já posso ligar esse primeiro ponto, que seria este ponto a esse aqui. Eu já posso pegar ele aqui e posso pegar esse outro ponto aqui, que são os riscos que eu fiz com o riscador, e já posso ligar esse 45 graus aqui. Fica bem certinho, qualquer fugidinha que dê aqui, ele vai ficar com um buraco na cara. Então, legal, eu liguei os dois pontos. Qual é a próxima medida? Essa medida paralela é essa. Então, a próxima medida é o 117. Eu venho aqui, coloco 117 milímetros. Com o auxílio da trena, 117 milímetros. Pego o esquadro, faço um risco. E aonde eu vou ligar? Eu vou ligar nesta parte aqui, essa dobra de 25. Então, ela está aqui, ó, dobra de 25 até aqui. Eu ligo ela nesse ângulo aqui. A última medida é a abertura da calha. Onde que está a abertura da calha? Está na minha última dobra lá em cima. Então, eu venho aqui, 135 milímetros. 135 milímetros. E faço o último risco aqui. Com o auxílio do esquadro, passo essa reta. E aí eu posso ligar minha última dobra, que seria desse ponto a esse ponto aqui. Ela está aqui. Então, liguei ela. Observe que existe uma diferença entre este 45 graus e esses ângulos aqui. Por que existe essa diferença? Porque aqui é um 45 graus em cima de uma peça já em ângulo. No recorte vocês vão entender. Já posso recortar a peça? Já. O recorte da peça vai ser aonde nós riscamos aqui. Esse vai ser o desenho do recorte. Está faltando só um pequeno detalhe. 45 graus daqui a aqui, que seria essa aba. Esse aqui eu posso usar o esquadro para fazer esse recorte, que seria esse último recorte aqui. Com o auxílio do esquadro aqui, eu faço o último cortinho em cima. Pronto, tenho desenhado o meu esquadro. Agora, com a nossa tesoura, vou fazer o recorte. Tem uns recortes que são mais fáceis de fazer e outros são mais difíceis, por causa do ângulo. Então, eu vou começar pelos mais fáceis e vou deixar os mais difíceis por último. Aqui eu posso virar a tesoura, vai marcar um pouco aqui, ou eu posso vir nessa posição aqui, ó. Aqui eu continuo cortando. E o último recorte. Pronto, nós temos já um lado cortado do esquadro. Só dar mais um cortinho aqui de alívio, só nessa aba final aqui. E aqui está o nosso primeiro esquadro pronto. Primeiro esquadro recortado, na verdade. Aba traseira, parte do fundo, primeira altura, segunda, terceira, quarta, parte de cima que eu chamo de moldura e mais a dobrinha de reforço. Agora eu posso já cortar o outro lado. Então, é a mesma coisa, porém espelhada. Então, as dobras elas têm que estar alinhadas. Fernando, posso usar esse como modelo? Sim, pode usar esse como modelo. Eu posso espelhar ele desse lado aqui, ó. E aí, isso daqui já virou meu modelo. Então, eu seguro aqui. Só que nesse caso, eu não gosto de usar caneta. Por quê? Por causa que a caneta ela tem uma espessura maior aqui na hora que risca. Aí eu prefiro usar o riscador, porque ele vai ficar mais preciso nos cantinhos. Então, eu risco com o riscador aqui, ó. Faço ela entrar bem nos cantinhos do meu modelo, do meu recorte. Pronto. Eu já tenho um outro modelo riscado. Observe que todos os cantos aqui bateram na hora de traçar. Então, eu já tenho meus dois modelos. Agora, é só recortar aqui? Não. Não é só recortar. Se eu recortar dessa maneira,
igual a esse daqui, o que acontece? Eu não vou ter o meu ponto de solda ou o meu ponto de arrebite. Eu tenho que deixar aqui um pouco mais de material para eu poder fazer a emenda. Eu chamo essa sobra de material de bacalhau, nome popular que na minha região usa muito aqui. Então eu vou deixar os bacalhauzinhos. Vou deixar um bacalhauzinho aqui, e vou deixar os bacalhauzinhos que na hora de fazer a emenda vocês vão entender. E como que eu faço para deixar esse bacalhau? Eu simplesmente pego a minha trena e pego esse risco e transformo ele aqui 10 milímetros maior. Como se fosse um offset aqui, né? Para aumentar ele. Então, eu vou deixar ele 10 milímetros maior aqui em todos os pontos. Então, aqui eu já marquei os 10 milímetros a mais do nosso bacalhau, que é um offset em cima do risco que nós usamos no modelo. E eu vou interligar eles agora aqui e para mostrar como que nós vamos recortar. Eu já aumentei o bacalhau aqui e já liguei os pontos. Se tiver dando alguma diferencinha no bacalhau, não tem importância. O importante mesmo é o nosso risco da traçagem. Esse é o importante. O bacalhau aqui, ele sendo maior, 12 milímetros, 8 milímetros, não tem importância. Se ele ficar um pouquinho fora também não tem importância, porque tudo sobra que vai ficar interno na hora de fazer a emenda. Vamos recortar? Então, primeiramente, eu vou cortar no risco de caneta. Mesma história, eu vou começar pelos lados mais fáceis para recortar. Já temos as duas peças recortadas. Está faltando só mais uns recortinhos nessa parte do bacalhau. Aqui não precisa traçagem, é só um alívio para na hora de fazer as dobras. E eu vou fazer esse recorte e vocês vão entender como vai ser o recorte na hora que estiver pronto. É um recorte bem simples. Pronto, então eu fiz os recortes. Aqui em cima eu não deixei o bacalhau, porque não há necessidade, mas eu deixei. Então, esse daqui é o bacalhau. Eu vou riscar aqui onde vai ser dobrado, para ver se facilita a visualização aí no vídeo. Então, é aqui onde é a dobra original e aqui é onde eu deixei os bacalhau, que é onde nós vamos usar para evitar e fazer emenda no nosso esquadro. Então, aqui está pronta a traçagem. Agora, é só dobrar e isso daqui vai virar um esquadro de canto externo de calha moldura.
Aqui está nosso esquadro pronto, montado. Como vocês observaram, eu usei solda ponto para fazer a fixação das duas peças, mas você pode usar um rebite normal, um rebite de repuxo, tá ótimo. Essa peça agora só falta fazer a vedação, mas é uma peça pronta. A vantagem de você fazer a traçagem é que os cantos eles ficam perfeitos, sem nenhuma fresta. E aquele recortinho lá em cima, aqui não importa muito, que não dá nem para ver, mas ficou perfeito também. E a peça está pronta. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. E se vocês tiverem mais algumas sugestões de vídeo ou ideias, também escreve aqui que nós vamos estar fazendo. Legal? Até a próxima. Um abraço.